Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso curso. E o tema desse vídeo de hoje é como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar você a emagrecer. Todos vocês conhecem uma expressão que se popularizou, que é a expressão pense magro ou pensar magro. As pessoas que usam essa expressão normalmente associam o termo a escolherem alimentos menos calóricos, menos engordativos, ou ter uma vida mais fitness. Mas o real significado dessa expressão a maioria das pessoas desconhecem. O termo foi criado pela Judith Beck e é título de 3 livros dela. E quando ela usa essa expressão pense magro, ela embute nessa expressão os pressupostos principais da terapia cognitivo-comportamental. E um dos pressupostos básicos da terapia cognitivo-comportamental é que os nossos problemas, as nossas dificuldades começam na nossa maneira de pensar. Então, quando ela chama o livro dela de Pense Magro, ela está, na verdade, apontando que entre os sabotadores que a gente normalmente tem e que enfrenta num processo de emagrecimento, os principais sabotadores são os nossos pensamentos. E por isso, no livro dela, é uma parte que ela considera a mais importante, né? Que ela diz que durante o programa, para seguir o programa dela, é preciso ter uma ênfase vigorosa no reconhecimento e numa atitude de desafiar esses pensamentos sabotadores. E é realmente isso o grande diferencial com relação a outros programas de emagrecimento. Mas você já parou para pensar o que te faz sabotar o seu próprio emagrecimento? Algumas pessoas a quem eu já fiz essa pergunta respondem, por exemplo, que é ficar cuidando demais dos outros e acabam esquecendo e não cuidando de si mesmas. Ou algumas pessoas dizem que são as festas, né, que normalmente os encontros de família, quando estão muito alegres, outras é quando estão muito tristes. Mas por trás de toda sabotagem tem uma forma de pensar. E uma forma de pensar que sofreu o que a gente chama de um processo de habituação e que se tornou hábito mental. E deixar de pensar gordo significa você reprogramar a sua mente para desconstruir esses hábitos e aprender hábitos novos com relação à forma de se relacionar com a comida e com a atividade física. Você já se fez essa pergunta, se você pensa magro, se você pensa gordo? Então, aqui é um bom motivo para você, ou uma boa oportunidade para você entender realmente o que significa isso e o que se deve fazer para ser uma pessoa que pensa magro. Eu trouxe alguns exemplos de pensamentos sabotadores que as pessoas têm, e esses pensamentos sabotadores são os pensamentos
das pessoas que pensam gordo e que durante esse processo precisam aprender a identificar esses pensamentos, desafiar esses pensamentos e construir pensamentos que sejam pensamentos mais amadurecidos, pensamentos mais lógicos, pensamentos mais racionais. Então, uma pessoa que é magra, ela aprendeu a pensar magro. E é por pensar magro que ela é magra. Uma pessoa que vive lutando com o peso, com a balança, essa pessoa talvez ela nunca tenha entendido e compreendido por que emagrecer é tão difícil para ela. Porque talvez ela nunca aprendeu a pensar de uma forma mais lógica, mais saudável a respeito do próprio corpo, a respeito da comida também. Então, exemplos de pensamentos de pessoas que pensam gordo e que são pensamentos sabotadores, que precisam ser modificados para que a pessoa deixe de pensar gordo e aprenda a pensar magro. Quantos de nós já vivemos situações assim? Ah, não, hoje eu tive um dia difícil, eu não vou me privar disso, eu mereço. Esse é um pensamento sabotador e é preciso entender que esse pensamento, se você tem esse pensamento gera uma emoção e te faz agir de acordo com ele. E você se convence de que você realmente merece comer aquilo. Mas só que é um pensamento que, se você valida e segue de acordo com ele, você está sabotando todos os seus esforços de alcançar a sua meta. Vocês estão fazendo esse curso, né? Começando a pensar o emagrecimento de uma forma diferente. E até mesmo um pensamento assim, será que isso vai dar certo? Esse pensamento é um pensamento que faz sentido quando a gente começa alguma coisa nova. A gente precisa pensar nos riscos que tem, né, no que pode acontecer, quais os resultados. Mas normalmente as pessoas, se elas fazem essa pergunta e a motivação fica baixa, esse é um pensamento sabotador, porque lá na nossa mente, esse pensamento, ele normalmente não vem formulado como uma pergunta lógica que eu vou responder, né, com clareza, com objetividade e me baseando em fatos. Esse pensamento é como se fosse o maior inimigo da gente falando assim, isso aí não vai dar certo não. Então, o pensamento sabotador, ele não pergunta. É como se ele se apresentasse assim, isso não vai dar certo. Então, quando você pensa, será que vai dar certo? Você está falando, isso não vai dar certo, né? E por causa disso, você perde a sua motivação, né? Então, poder prestar atenção naquilo que a gente está pensando e enxergar aquilo que a gente está pensando com muita consciência, né? Com um raciocínio lúcido, é importante para que a gente possa evitar essas sabotagens que normalmente estão presentes quando a gente quer emagrecer. E aí é importante a gente contrapor um pensamento sabotador com um pensamento lógico, racional. E isso não é uma coisa simples de fazer, não é diante de um pensamento negativo você colocar um pensamento positivo. Não é essa a proposta da terapia cognitiva.
A proposta da terapia cognitiva é você desafiar a lógica daquele pensamento. E para isso tem técnicas que a gente vai ver em um outro momento, né? Então, diante desse pensamento, por exemplo, que vocês devem estar tendo nesse momento, né? Será que isso vai dar certo? Esse pensamento pode nos levar a pensar o quanto é importante a gente ter abertura para novas experiências, porque a nossa tendência é sempre repetir aquilo que já foi programado mentalmente, né? A nossa mente, ela procura acreditar nas formas mais simples de pensar. É uma economia que ela faz, mas só que é uma economia meio burra, porque pensar da mesma forma só te faz repetir os mesmos erros. Então, se você está fazendo um caminho novo, você está tendo experiências novas, é bem possível que você tenha resultados diferentes. Um pensamento de uma amiga que escreveu e mandou para mim. Ah, já comi o pudim, eu vou comer o bombom e amanhã eu recomeço com o meu propósito. Quantas pessoas já pensaram isso, né? E é um pensamento forte que é difícil a gente, depois que pensa e decide, contrapor, né? Então, a gente precisa aprender a identificar esses pensamentos na origem deles. E esse pensamento, por exemplo, de deixar para amanhã, é um pensamento muito comum, né? Quantas pessoas se sabotam fazendo exatamente disso, dessa forma, né? Amanhã eu começo. Teve uma pessoa do grupo que falou, eu sempre faço isso e falo amanhã eu começo, só que já tem 10 anos que eu estou repetindo essa mesma história. E isso faz a gente se sentir mal, né? E deixar para amanhã é o significado da palavra procrastinação. A palavra procrastinar significa literalmente a gente deixar para amanhã. E aí eu me lembro da piada, né? Vocês sabem a piada do procrastinador? Não conhece a piada do procrastinador? Depois eu conto. E é isso que o procrastinador faz. Ele sempre deixa para depois, né? Só que o procrastinador, ele vive diante de 3 situações. Dizem que tem o macaco do prazer, o pensamento racional e o monstro da urgência. Toda pessoa que procrastina, ela tem que conviver com esses 3, né? O primeiro é o macaco do prazer, não sabe controlar de jeito nenhum o prazer, né? O prazer tem que ser imediato, né? E tem que ser instantaneamente. O pensamento lógico fala, olha, espera, você vai ter uma gratificação muito maior se você esperar. E ela não ouve esse pensamento sabotador, prefere ouvir o macaco do prazer e uma hora ela vai se encontrar com o monstro da urgência, né? O monstro da urgência, um trabalho que a gente vai deixando para lá, você tem poucos minutos ou poucas horas, às vezes, para fazer um trabalho. E aí você passa o maior sufoco. Mas uma pessoa que procrastina com relação à própria saúde, porque a procrastinação, gente, ela é direcionada para alguma coisa, né? Toda pessoa que é procrastinadora por um lado, ela é compulsiva por outro, né? Uma pessoa que procrastina com relação à saúde, por exemplo, ela normalmente é compulsiva com alguma coisa. É com trabalho, é com família, né? Então, é importante isso, né? Quando vocês procrastinam, vocês
estão marcando o encontro com esse monstro da urgência. Em algum momento vocês vão ter que enfrentar uma situação muito difícil. Um outro pensamento, também pensamento sabotador. Eu vou comer só um docinho para relaxar, pois é a única coisa que acalma. Olha só, a pessoa acredita que a única coisa que acalma é o docinho. Vê como é que um pensamento sabotador te coloca em dificuldade, porque ele é muito limitado, né? Muito sem conexão com outras coisas. Se isso é mesmo verdade, essa pessoa está com a vida muito ruim, né? E eu costumo falar assim, que quem tem gosto com a vida, com as coisas que faz, não tem tanta necessidade de procurar o prazer na comida não, né? Quem tem mais necessidade de buscar o prazer na comida é aquelas pessoas que estão vivendo muito desgosto ou não estão tendo nenhum gosto com a vida, né? Uma outra situação que tem a ver com pensamentos sabotadores é você chegar em casa, por exemplo, no final da tarde e aí você come, às vezes tem dificuldade de parar de comer e depois tem que enfrentar um sentimento muito negativo, né? Que é o sentimento de arrependimento, o sentimento de culpa, né? E diante de uma situação assim, né? De chegar em casa e normalmente chegar faminto, isso é bom chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, se a pessoa passa muito tempo sem comer. Se ela passa muito tempo sem comer, ela vai chegar em casa, como é que a gente fala? Esfomeada, não? Uma expressão assim, né? Esfaimada, a expressão é esfaimada, já fala que a gente chega esfomeada, né? Com muita fome mesmo. Então, uma dica é não passar tanto tempo assim, sem se alimentar, para não comer demais. Outra dica é procurar alguma coisa que te traga calma, que te traga uma sensação de paz, de estar com você mesma, de serenidade, né? Às vezes tomar um banho já é o suficiente para você ir depois para a cozinha e comer muito menos, né? E uma outra dica que eu costumo dar é uma técnica que eu chamo da técnica dos 3Ds, né? E quando a gente tiver com muita vontade de comer, e principalmente se a gente já tiver comido e aquilo não for fome, são os 3Ds. O primeiro distraia, depois demore e depois desista. Então, para esses momentos de chegar em casa com muita fome, pense em fazer isso, né? Distraia com alguma coisa, toma o seu banho e aí depois vai fazer sua refeição, que aí vai ser diferente, né? E uma outra coisa que pode ajudar as pessoas que têm essa dificuldade é o comer atento. Isso é muito importante que a gente aprenda, né? Que a gente possa fazer com plena atenção as nossas refeições, evitar de comer em pé, por exemplo, né? Comer de forma lenta, de forma consciente. E quando a gente aplica a nossa atenção e a gente se faz autoconsciente em qualquer coisa, isso é um exercício de espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com uma forma
especial de consciência. E quando a gente coloca a consciência naquilo que a gente está fazendo, a gente pode desenvolver a consciência e fazer com que essa consciência se torne mais evoluída. Espiritualidade é exatamente isso, uma forma de consciência mais evoluída. Algumas pessoas podem falar, por exemplo, assim, tô com a fome, tem 1 hora que eu jantei, mas eu acho que eu preciso de comer alguma coisa. Essa pessoa confunde fome com vontade de comer, e são coisas diferentes. Fome a gente só sente depois de 3 horas ou mais que a gente se alimentou. Do contrário, é vontade de comer mesmo, né? Mas se você também sobe na balança e vê que não emagreceu e tem um pensamento assim, tá vendo? Não emagreço mesmo, não. Eu nunca vou conseguir. Esse é um pensamento sabotador também, né? Para você que está começando um programa diferente, você não é lógico você pensar que você nunca vai emagrecer. O que seria lógico pensar é você pensar alguma coisa assim: eu não emagreci, mas eu estou conhecendo uma proposta nova e vou procurar fazer o que é necessário. Quem sabe eu posso ter um resultado diferente. Essa é uma forma muito mais lógica de pensar, né? Porque quando você fala eu nunca vou emagrecer, você faz uma previsão do futuro. E a gente pode até prever o futuro, mas a gente não tem nenhuma certeza que ele vai acontecer, né? Pessoas que pensam gordo, às vezes estão diante de um alimento que gostam muito e aí pensam assim: nossa, não sei quando eu vou comer isso de novo, então eu vou comer bastante. Esse é um pensamento de quem pensa gordo, porque quem pensa magro fala: nossa, que delícia, posso até comer mais um pouquinho. Mas eu não penso isso como estratégia, né? Toda vez que eu estiver diante de uma comida gostosa, eu como muito porque eu não sei se eu vou, quando que eu vou comer aquilo de novo, né? Outras pessoas têm o que a gente chama de intolerância à fome. E intolerância à fome é você achar, por exemplo, que você não pode passar muito tempo sem comer, né? Tem pessoas que falam que ficam bambas, tem pessoa que começa a ter tontura. Isso é muito mais psicológico do que fisiológico, na verdade. Então, esses são exemplos de pessoas que pensam gordo e precisam aprender a pensar magro. E foi isso que a Judith Beck fez no livro dela chamado Pense Magro. O livro é, na verdade, a terapia cognitiva aplicada ao emagrecimento. E ela fez uma coisa muito bonita, que foi um programa de 6 semanas e nesse programa ela faz de uma forma que a cada semana você vai aprendendo coisas que são importantes para você dar conta de fazer a sua dieta, dar conta de fazer os exercícios, dar conta de reagir a esses pensamentos sabotadores e de uma forma bem pedagógica, né? A cada dia você aprende e pratica alguma coisa. Então, o livro que eu uso no programa, que eu faço, é o livro de tarefas, que tem um resumo de tudo o que tem no primeiro livro dela. E o título desse livro, em inglês, é A Dieta Definitiva de Beck. Pense Magro, a Dieta Definitiva de Beck, um plano de 6 semanas para treinar o seu cérebro a pensar como pensa uma pessoa magra.
Então, esse é o nome do livro e o propósito do livro. Treinar o nosso cérebro para pensar como uma pessoa magra. E é treino mesmo, gente. Não é ler o livro, isso não é suficiente. Se a gente quiser aprender a cantar uma música, se a gente cantá-la uma vez só, a gente aprende? Não, a gente tem que ouvir várias vezes, né? Então, a Judith Beck, ela divide o programa em 6 semanas e na primeira semana, por exemplo, ela vai chamar a atenção para aquilo que é importante para fazer uma base para nossa dieta. E aí ela vai falar, por exemplo, da importância de você escolher uma dieta que seja saudável e uma dieta que combine com o seu jeito. Algumas pessoas gostam que as coisas sejam bem determinadas. É isso que eu vou comer. Outras pessoas já gostam de ter liberdade, gostam de fazer substituições, né? Então, o tipo de dieta que você escolhe é importante. Na primeira semana, uma coisa que ela chama atenção, que é o sentar para comer e o comer comer devagar e com consciência, né? Se as pessoas fizessem só isso, eu acho que já seria suficiente para elas comerem menos. Uma outra coisa que ela chama atenção na primeira semana é você organizar o ambiente, né? Por exemplo, se você tem alimentos que são visíveis, né, em vidros, por exemplo, né, evite de ficar colocando os alimentos em lugares que você passa, né, porque a gente sabe que é uma tentação. E como a gente está começando o programa, a gente não pode abusar muito da nossa força de vontade, né? Outra coisa importante que ela chama atenção é a gente desenvolver a capacidade de reconhecer os esforços que a gente faz e se elogiar quando a gente está fazendo as coisas que são necessárias da gente fazer, né? As pessoas, principalmente as pessoas que têm essa dificuldade com o peso, eu vejo que elas têm, né, assim, uma visão tão negativa delas mesmas, elas são tão severas com elas mesmas, que elas aprenderam a se criticar. E não tem um lugar onde guardar um arquivo, né, para guardar as coisas boas que elas fazem. E aí, quando elas vão consultar as coisas boas que elas fazem, elas não veem nada. E isso faz a autoestima ficar muito baixa. Então, aprender a se elogiar, reconhecer o esforço e valorizar muito mais o esforço do que o sucesso, né? O sucesso a gente não pode garantir, porque é tanta coisa que pode acontecer, mas o esforço eu posso. E se eu faço, eu mereço um elogio por ele. Na segunda semana, ela fala para você se organizar, né? Na primeira e na segunda semana, vocês vão ver que não tem nada a ver com alimentação. Você vai só começar a seguir a dieta que você escolheu a partir do 15º dia. Por quê? Porque até lá você está aprendendo coisas que são importantíssimas para você ser bem-sucedido na sua dieta. E uma das coisas importantes para a gente ser bem-sucedido em alguma coisa é dedicar tempo e energia. Então, a lógica aqui não é querer colocar uma coisa a mais para vocês fazerem. É pensar no que vocês devem tirar para incluir isso que é tão importante na vida de vocês, hoje, no futuro também, né? Tem um teorema chamado Teorema de Pareto, que diz que
80% dos resultados vem de 20% das coisas que a gente faz. Isso, extrapolando para a nossa vida, é assim, só 20% das coisas que a gente faz determinam 80% da gratificação, do sentimento de realização que a gente tem. Ou seja, a gente perde tempo demais, né, fazendo coisas que não nos recompensam, né, que a gente faz para ficar livre, que a gente faz porque é obrigação, ou faz porque não tem jeito de não fazer e nos desgasta, né? Então, pense, e lá vai ter um dia em que ela vai ajudar vocês a fazer isso, né? Como arrumar tempo e energia. Nessa semana também, escolher o plano de exercícios. O que vocês vão fazer, como que vocês vão fazer, para quê, onde, quando, né? Escolher esse plano de exercício. Outra coisa é estabelecer metas realistas. A gente não pode ter aquele raciocínio tudo ou nada, né? Que eu vou só ficar satisfeita quando eu tiver 10, 20 quilos mais magra. Não, é importante você definir metas que são razoáveis, né? Que eu sei que eu posso alcançar, porque alcançando isso me incentiva. E a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que a gente emagreça 2 quilos por semana, não mais que isso, né? Então, emagrecer, a gente tem que estar muito mais preocupado com qual o rumo que a gente está seguindo, o que a gente está fazendo, do que com a velocidade que está emagrecendo. Nessa semana também ela vai falar sobre a diferença entre fome e vontade de comer. Depois, na terceira semana, é quando você já começa a alimentação mesmo, né? Aí é importante você planejar a sua alimentação, você monitorar a sua alimentação, evitar comer coisas não planejadas, evitar os excessos alimentares, né? Todo mundo comete excessos alimentares. Eu sou magra, mas eu cometo excessos alimentares. A diferença é que eu não faço isso com frequência, né? Então, ela vai ensinar como acabar com esses excessos alimentares. O que é que a gente pode fazer para enfrentar essas situações, né, em que a gente é incentivada a comer, por exemplo. Outra coisa, definir quando você se sente satisfeito, né, o seu parâmetro de saciedade. Em que momento você para de comer? Né, a gente precisa criar um parâmetro de saciedade que seja saudável, né, e não comer como aquelas pessoas que só param quando tem que abrir até o cinto, porque já não está, né, a calça não está fechando mais, né? Então, na segunda semana, ela trata disso, chama atenção para a gente reconhecer como é que a gente se engana, né? Como que às vezes a gente não mede lá a quantidade, acha que está colocando só uma xícara ou meia xícara e vai ver está colocando muito mais do que isso. Ou escolhe uma comida que é pouca comida, mas é muito calórica, porque tem creme de leite, esse tipo de coisa, né? E uma coisa importante dessa semana é como a gente é capaz e pode aprender a voltar aos trilhos quando a gente não consegue, né, e comete algum deslize quando está fazendo a dieta. E outra coisa também é você pesar. Para muitas pessoas, pesar é um momento difícil, mas como que esse momento de pesar norteia a gente, né? Como que o peso norteia e é um momento importante também para a gente identificar os pensamentos sabotadores que a gente tem, que normalmente
nos desqualificam, né? Se a gente não emagreceu ou se a gente engordou, aí vem aqueles pensamentos terríveis. É um momento para anotar esses pensamentos, porque a gente vai aprender como desafiar esses pensamentos, né? Aprender a pensar de um jeito que seja justo com a gente. Na quarta semana, que é a parte importante, e depois eu vou dedicar um dia só a esse assunto, que é a semana de você aprender a reagir a esses pensamentos sabotadores, que vão aparecer nas situações de desânimo, nas situações em que você fica muito decepcionado com você, ou nos momentos em que você não acha justo estar acontecendo com você, né? Então são momentos em que esses pensamentos sabotadores vêm com toda a força e que a gente precisa de ter uma técnica para poder reconhecer, desafiar, testar a lógica deles, ver como é que esse jeito de pensar é problemático, que tipo de erro que a gente está cometendo. A gente aprende a dar nome para aqueles erros que a gente está cometendo. É uma parte muito bacana, muito legal mesmo. E na quinta semana, você vai aprender a lidar com os desafios que normalmente a gente tem, né? Por exemplo, como resistir àquelas pessoas que empurram comida na gente, né? Como manter o controle quando estiver comendo fora. Como é que você se prepara para viajar, como é que funciona a questão da bebida alcoólica, como é que você aprende a lidar com a fome emocional e como que você resolve os problemas relativos à dieta, mas problemas que causam dificuldade e causam estresse para a maioria das pessoas. Então, essa é uma parte interessante que tem a ver com o estresse. E segundo a terapia cognitivo-comportamental, grande parte do estresse que a gente vive não vem de fora, vem de dentro, pela maneira como a gente pensa e pela maneira como a gente age. Uma pessoa, por exemplo, que não sabe dizer não para o outro, é uma pessoa que cria estresse para ela mesma. E só ela sabe dizer o quanto causa estresse. Até tem um livro bacana chamado Engolir Sapo Pesa na Balança. É um livro que eu recomendo para vocês. Esse livro aqui é um livro de terapia cognitiva aplicada ao emagrecimento, né? Engolir sapo na balança, pesa na balança, significa aquelas pessoas que não sabem se posicionar de uma forma assertiva, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, na quinta semana, ela vai tratar dos desafios, né? E o estresse, então, é um assunto que a gente precisa colocar em questão quando a gente pensa em emagrecimento. E na sexta semana é a semana em que a gente procura aprimorar aquilo que nós aprendemos. Toda habilidade é assim. Primeiro a gente aprende, depois a gente aprimora, né? Então, depois de ter aprendido tantas coisas, né? Porque aí são 35 dias seguindo o programa, você vai ver que pode, por causa dessas coisas que você aprendeu, ter muito mais autoconfiança, né? O que você deve fazer para manter os exercícios, como é importante a gente enriquecer a nossa vida e como que é importante a gente manter esses hábitos em dia, né? Não relaxar. Se relaxar um dia, 2, volte no terceiro correndo, porque esses relapsos, quanto mais longos, mais difícil fica voltar e é mais perigoso, né?
Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem que nos ajuda e nos ensina a aprender ferramentas que vão nos ajudar a lidar com os problemas de uma forma muito diferente. Vai nos ajudar a ver que os nossos problemas têm muito a ver com a nossa forma de pensar, que a gente criou padrões de pensamento, crenças, pensamentos automáticos negativos que nos conduzem, né? Que nos levam a ter emoções, essas emoções fazem com que a gente tenha comportamentos, né? Por exemplo, se eu fiquei triste porque eu pensei alguma coisa, né? Porque está acontecendo alguma coisa, eu pensei isso, eu fiquei triste, eu tenho tendência a comer, porque eu me habituei a comer quando eu estou em dificuldade. Então, você precisa reaprender uma forma mais lógica de pensar. E a terapia cognitiva parte do princípio que quando você faz um trabalho dentro dessa proposta, você e o terapeuta formam uma equipe. E o resultado daquele trabalho vai depender das duas partes. O terapeuta faz a parte dele, mas você faz a sua parte. E eu sempre falo para as pessoas que estão começando a fazer uma terapia cognitiva, a partir de hoje, todo pensamento que te causa mal-estar, um sentimento ruim, tristeza, muita raiva, ou muita vergonha, muita ansiedade, é preciso ser tratado como uma hipótese. E essa hipótese tem que ser testada, né? E na medida em que o tratamento vai acontecendo, as pessoas vão aprendendo essas ferramentas e podem se tornar psicólogas para elas mesmas, né? Porque não vou precisar de estar lá no terapeuta agora para poder parar aqui e pensar o porquê que eu estou tão ansiosa assim, o que está passando pela minha cabeça. E isso é tão bonito, né? Vocês já viram nos carros e caminhões, principalmente, quando está escrito assim, como estou dirigindo e um telefone para ligar? Eu sugiro que vocês tenham como uma dica, né? Uma instrução para vocês, sempre que se sentirem mal, perguntem para vocês como eu estou pensando. Então, esse é um instrumento da terapia cognitivo-comportamental que pode nos ajudar muito se a gente aprende e se a gente aprimora. E assim a gente pode se tornar bons psicólogos para nós mesmos. Quando eu fazia o curso de psicologia, eu li um livro que se chama Angústia, Culpa e Libertação. É de um filósofo existencialista chamado Merda de Boss. E lá ele fala de quais seriam as qualidades que um bom psicólogo deveria ter. Eu me lembro disso e guardei, né? Porque certamente eu queria ser uma boa psicóloga. E ele falava o seguinte, que o bom psicólogo, ele deve ter o rigor do cientista, a inquietação do filósofo e a sensibilidade do artista. Então, rastrear esses nossos pensamentos sabotadores é, de alguma forma, ter o rigor do cientista. Eu vou lá para saber o que é que eu estou pensando que está gerando tudo isso. E ter essa inquietação. Puxa vida, mas eu estou assim é por causa desse pensamento? Então tá, eu vou procurar ver até que ponto que ele é lógico ou não é, né? Então isso é bonito, né? Como que a gente pode ter esses recursos que nos tornem psicólogos da gente mesmo. E eu queria encerrar
vídeo de hoje com uma história que eu recebi com esse título de Lenda Oriental. Conta uma lenda popular do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive nesse lugar? O velho pensou um pouco e, antes de responder, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? O rapaz, sem precisar pensar, respondeu-lhe informando que no local de onde vinha só viviam pessoas más, egoístas, desonestas, e por isso mesmo encontrava-se bastante satisfeito de haver saído de lá. O velho pensou mais um pouco, sorriu docemente e respondeu-lhe: é o mesmo que você haverá de encontrar por aqui. No mesmo dia, um outro jovem se aproximou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive nesse lugar? Que tipo de pessoa vive no lugar de onde vem? Perguntou o ancião. O rapaz, alegremente, como se recordasse bons momentos, respondeu que os seus companheiros eram pessoas magníficas, amigas, honestas, hospitaleiras, e que por isso mesmo sentia tanto ter de deixá-las. O ancião sorriu docemente, olhou profundamente para o jovem e respondeu-lhe: é o que haverá de encontrar por aqui. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou: mas como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? E mais uma vez o mestre respondeu: cada um carrega no seu coração o que vai encontrar. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, provavelmente não encontrará outra coisa por aqui. A lição dessa história e o que ela nos faz pensar é que esse jeito de pensar de cada um, na terapia cognitiva, nós chamamos de organização cognitiva. E organização cognitiva, então, é aquilo que faz a gente enxergar do jeito que a gente enxerga as coisas, julgar do jeito que a gente julga, decidir do jeito que a gente julga, resolver os problemas do jeito que a gente resolve. E essa organização, ela pode ser tão problemática que cria muitas dificuldades. Cria ansiedade, cria depressão, cria dificuldade de controlar a alimentação. Então, a proposta desse programa é que a gente possa reestruturar a nossa mente, reorganizar essa organização cognitiva que a gente tem, que não funciona bem, através de técnicas, e essas técnicas nos permitirão, então, ter uma organização cognitiva que faça com que a nossa relação com a comida, com o estresse, com as coisas que a gente vive, não precise nos fazer comer, por exemplo, né? Então, assim como o sábio pergunta, né? Como eram as pessoas? Você tem um jeito de pensar. Esse jeito de pensar, ele precisa ser mudado. Então, é muito importante que nesse momento você tenha uma abertura, que você se abra para essa nova experiência. E através dessa abertura, você vai ter conhecimentos novos, recursos novos, e é a prática disso que vai realmente te ajudar a deixar de ser uma pessoa gorda e colocar a comida
no devido lugar dela e viver a sua vida de uma forma muito mais rica. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!